passando para nossa conversa. Estamos finalizando mais um ano letivo, né? 2021, com muitos trabalhos, com muitas questões, dúvidas e angústias ainda para o ano que vem em relação à aprendizagem. Mas hoje eu queria convidar vocês a refletir um pouquinho sobre o que nós estamos enfrentando e o que ainda nós vamos ter para o ano que vem, quando o assunto trata-se de inclusão. Vamos conversar um pouco sobre isso, gente? Vem comigo! Então, pessoal, quando a gente fala em inclusão, muitas dúvidas pairam na nossa cabeça e é notório, a gente tem visto, e nas formações, nas buscas, nos projetos que a gente tem feito em parceria com algumas prefeituras, é perceptível a angústia dos professores em lidar, em tratar deste assunto na prática. Na teoria, se tem muitos subsídios para falar de inclusão agora, principalmente no que se diz respeito a leis, a encaminhamentos, mas falta suporte prático quando isso se trata da sala de aula propriamente dita. Quando a gente fala em inclusão, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é como que eu vou incluir o aluno, de que forma eu vou incluir o aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem, o aluno que vem respaldado, né, ou vem com um documento de um laudo, de um profissional, de uma avaliação. De que forma eu vou fazer isso? É a primeira pergunta que os professores fazem. E uma angústia que eu tenho ouvido muito dos professores é: como é que faz essa estratégia? Como é que eu incluo, por exemplo, um aluno que tem um funcionamento muito mais visual, não tão sinestésico ou não tão linguístico? De que forma que eu vou pegar uma avaliação formal e aplicar para esse aluno? Como que eu vou diferenciar? Como que eu vou fazer o processo para que ele se inclua, né, dentro do processo com os colegas, sendo que muitas vezes a família não quer que trate diferente, mas sabe que existe uma necessidade específica diferente, e aí o emaranhado do processo de inclusão não acontece. Então, o que a gente tem hoje para dizer para vocês é que nós temos, além do nosso portfólio de palestras e formações, nós temos um projeto específico de acompanhamento, né, da nossa equipe quando se trata de inclusão. De que forma que a gente faz isso? A gente vai até o seu município, até a sua prefeitura, a gente apresenta o trabalho, o projeto de acordo com a sua necessidade, com a sua realidade. Porque falar de inclusão não é colocar todo mundo num único processo e dizer assim, é dessa forma que tá pronto, é assim que funciona. Não é assim. Primeiro, cada criança tem uma necessidade voltada para uma demanda a ser atendida, e para isso eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter estratégia, eu preciso entender da lei, eu preciso saber adaptar uma atividade. Nem sempre só a atividade dá conta de atender a necessidade daquela criança, eu preciso adaptar o ambiente, eu preciso adaptar o instrumento, eu preciso adaptar muitas vezes o próprio currículo do ano letivo ou do semestre, do trimestre, para que eu atenda a necessidade daquela criança. Mas como fazer isso com o município todo? Então a gente preparou um projeto muito interessante que se chama Projeto de Inclusão, onde a gente pode fazer isso via online, ou a gente pode fazer isso via presencial. Para 3 municípios a gente tem feito no presencial e tem funcionado muito bem. A gente faz uma demanda de horas mensais para atender o seu município, onde a gente processa todo um quadro evolutivo e a gente prepara uma equipe na prática, né, fazendo toda uma supervisão na prática de como atuar com essas crianças no processo de inclusão. Aí a gente volta, faz o acompanhamento dessa equipe, que vai automaticamente nos repassar e preencher todo o quadro evolutivo, todos os quadros pra gente. Nós vamos juntos com essa equipe adaptar as atividades, atender uma necessidade por meio de triagem, e com esse resultado em mãos, a gente vai lá na sua escola, lá no seu município, e faz a formação desses professores. Porque muitas vezes a gente vai lá, dá uma palestra, faz uma fala específica, manda um material, mas o que faz depois? É muito simples, né? Isso qualquer um faz. Agora, estar no chão da sala de aula e precisar atender uma demanda, uma necessidade de uma criança que tem dificuldade e que muitas vezes não é porque o professor não quer,
é porque o professor não está preparado, não sabe fazer. E os professores têm sido muito tranquilos em relação a isso e muito transparente. Por quê? Porque eles saem da graduação e ninguém ensina a gente como que faz a inclusão, como que esse processo acontece. Ah, mas o autor tal fala isso, ah, mas o livro que eu comprei tá falando dessa forma. As teorias são muito lindas, mas eu quero saber como é que eu pego uma avaliação, como é que eu pego um exercício, como é que eu pego um livro didático e faço a inclusão dessa criança que não sabe ler, dessa criança que tem deficiência intelectual, dessa criança que é autista, dessa criança que é TDAH, dessa criança que é TAB, dessa criança que é TOD, como é que faz? Então, esse processo todo, ele precisa acontecer de uma maneira eficaz, respeitando o tempo da criança, mas numa demanda que seja conhecida e própria do seu município. E isso torna também o seu município, né, um grande diferencial para que você também possa dar continuidade por longos anos com esse trabalho. Então é um projeto que a gente tem feito, tem dado muito certo e que eu queria fazer um vídeo divulgando ele aqui para vocês, né? A gente faz o acompanhamento com os professores, faz as formações, faz o acompanhamento mensal, né? A gente também faz a formação com a equipe pedagógica, com os pais, porque a gente não pode muitas vezes incluir só a criança. Eu preciso incluir o professor no processo. Muitas vezes o processo de inclusão não acontece com o professor, acontece com o aluno, mas o professor não está incluso nesse processo, ele não sabe o que fazer. E mais ainda, muitas vezes a família não está inclusa nesse processo. Como que o meu filho, que precisa de um processo de inclusão, e eu não sou inclusa nesse processo? A família às vezes não sabe o que fazer. Ela chega na escola, apresenta um diagnóstico, apresenta um laudo, apresenta uma avaliação e diz assim, pois é, agora como é que faz? Eu também não sei fazer lá em casa. Como que é? Né? E esse processo de inclusão, ele precisa de um manejo. E esse manejo, ele precisa ser feito com uma leitura de um cenário muito, muito delicado. A gente precisa atender com carinho, a gente precisa atender essa demanda com muito respeito, porque, em primeiro lugar, a gente está falando de uma vida. E não é porque ela não aprende da maneira como os outros aprendem que ela não vai participar do processo, porque é um direito dela. E vamos fazer esse direito acontecer. Se você, a sua prefeitura, o seu município, a sua equipe pedagógica, você enquanto família quiser saber como esse processo funciona, esse projeto, entre em contato com a gente, com a minha equipe. Nós temos uma secretária agora que está cuidando só desses projetos, desse processo todo. Entre em contato com a gente pelo 996614322 e vamos conversando, e eu quero oferecer ele para você, para que juntos possamos fazer não só o diferente, mas fazer sempre o melhor. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!